Em 8 de abril de 2024, uma misteriosa eclipse solar foi observada na América do Norte. Esta eclipse durou alguns minutos, durante os quais o céu ficou tão escuro quanto a noite. Muitas pessoas testemunharam esse incrível fenômeno natural com seus próprios olhos. No entanto, o interessante é que, no futuro distante, eclipses solares misteriosos semelhantes ocorrerão 2 vezes. Quando você ouvir que esses eclipses não poderão ser vistos, o que você sentirá? Se pudéssemos viajar 1 ano no futuro, a Terra ainda teria eclipses misteriosos? Na verdade, a Terra atual já não nos permite testemunhar as paisagens daquela época. O universo está passando por grandes transformações, e a Terra e a vida nela já existem há 1 ano na história. Com o passar do tempo, como a Terra evoluirá? Vamos explorar juntos o futuro da Terra daqui a 1 ano. Daqui a 1 ano, veremos um mundo completamente diferente. A mudança mais evidente é que o ângulo de altura do Sol aumentará em 1%. Isso ocorre devido à energia gerada pela fusão nuclear do hidrogênio no núcleo do Sol. Esse processo exige uma enorme pressão para manter a reação de fusão nuclear. Se o interior do Sol não puder gerar pressão suficiente, ele se tornará um resíduo da fusão nuclear. Alguns átomos de hélio começam a se acumular no núcleo do Sol, desencadeando novas reações de fusão nuclear. À medida que o combustível diminui, a gravidade nas proximidades do núcleo do Sol gera uma pressão mais alta, fazendo com que o ângulo de altura do Sol aumente gradualmente. No entanto, esse processo está acelerando constantemente, e a cada ano o ângulo de altura do Sol aumentará 1%. Essas mudanças terão um enorme impacto no ambiente da Terra, e mesmo um aumento de apenas 1% pode causar mudanças drásticas e fatais. Outra mudança é que o dia na Terra se tornará mais longo. Atualmente, o período orbital da Lua ao redor da Terra é mais longo do que o período de rotação da Terra. Portanto, em algum momento, a Lua parecerá ultrapassar a Terra. No entanto, a Lua exerce uma forte força gravitacional sobre os objetos na Terra, especialmente sobre os oceanos, o que causa as marés. Grandes quantidades de água são atraídas para a Lua, causando fricção entre a água e a Terra, que gira mais rápido. Isso reduz a velocidade de rotação da Terra, fazendo com que o dia na Terra se torne mais longo. Segundo as previsões, daqui a 2,51 anos, um dia na Terra durará 25 horas. Além disso, os continentes da Terra passarão por grandes mudanças. Segundo os cientistas, daqui a 2,51 anos, formará-se um supercontinente gigante na Terra. Este supercontinente pode resultar da fusão de várias pequenas placas tectônicas, formando uma massa contínua de terra. Cientistas modelaram que esse supercontinente será semelhante ao antigo Pangeia, sendo chamado de Pangeia Final. Ele incluirá partes da América do Norte, América do Sul, Europa, África e Ásia. Regiões como a Indonésia e o Japão se tornarão áreas do Pacífico. A formação desse supercontinente faz parte da evolução da Terra, e seu ciclo é de aproximadamente 500 a 700 milhões de anos. Esse processo é conhecido como o ciclo dos supercontinentes. Por que esse supercontinente é chamado de Pangeia Final? Na verdade, isso se deve à formação inevitável dos supercontinentes. Eventualmente, a tectônica de placas parará devido à diminuição gradual das forças no manto terrestre. As correntes de manto profundas enfraquecerão gradualmente, influenciando a atividade solar. A atividade solar, por sua vez, afetará a temperatura da Terra. Com o resfriamento gradual do núcleo da Terra, as correntes de manto não serão mais fortes o suficiente para mover os continentes, levando à parada completa da tectônica de placas. Estima-se que esse período ocorrerá em cerca de 11 anos. Embora essa previsão possa variar a curto prazo, o ciclo de formação e divisão dos supercontinentes continuará existindo, ocorrendo a cada 500 a 800 milhões de anos. Agora, vamos falar sobre a Terra daqui a 600 milhões de anos. Nessa época, ocorrerá o último eclipse solar misterioso. Como mencionado anteriormente, a gravidade da Lua causa as marés, puxando a água para a Lua e, assim, retardando a rotação da Terra. Quando a Lua estiver entre o Sol e a Terra, ocorrerá um eclipse solar de 4 centímetros. Quando o Sol e a Lua aparecerem simultaneamente em algum lugar da Terra, o Sol será completamente coberto,
resultando em um eclipse solar misterioso, visível apenas nas bordas. Este será o último eclipse desse tipo. Para aqueles que testemunharem isso, será uma experiência preciosa, permitindo vivenciar 2 eclipses solares em um curto período de tempo. No entanto, daqui a 600 milhões de anos, a Lua se afastará da Terra, e a partir de então haverá apenas um único eclipse de pedra de bronze. Será muito difícil observar atividades normais de eclipse solar. Apesar disso, se a humanidade ainda existir na Terra, enfrentará problemas maiores do que os eclipses solares. Isso ocorre porque a energia emitida pelo Sol se tornará imensa, sendo devastadora para os sistemas biológicos. A humanidade moderna já está ciente das mudanças climáticas e do aquecimento global, problemas causados pela emissão de gases de efeito estufa como o dióxido de carbono, que retém calor e aquece a Terra. Com o aumento contínuo dos gases de efeito estufa, o aquecimento global também se agrava, causando problemas como a elevação do nível do mar e o aumento de eventos climáticos extremos. No entanto, a pior notícia é que, daqui a 600 milhões de anos, a concentração de dióxido de carbono diminuirá para um nível extremamente baixo. Isso é causado pela absorção de dióxido de carbono pelas rochas da Terra, um processo conhecido como ciclo do carbono. Com o tempo, a concentração de dióxido de carbono diminuirá para pelo menos 150 partes por milhão, afetando significativamente o crescimento das plantas. Isso pode levar à extinção em massa de plantas, incluindo algumas culturas importantes que dependemos, como arroz, trigo, batata e soja. Outros tipos de plantas também serão afetados, impactando todo o ecossistema. À medida que avançamos para o futuro de um ano, a temperatura na Terra será mais de 10% maior que a média global, atingindo 47 graus Celsius. Nesse ponto, muitos organismos marinhos não poderão sobreviver. O mundo perderá sua biodiversidade única, restando apenas organismos unicelulares. Mesmo para esses pequenos organismos, o tempo será limitado. Em algum momento dentro de 100 milhões de anos, haverá apenas um último eclipse solar de pedra de bronze na Terra. Portanto, devemos valorizar este belo planeta e aproveitar bem o tempo que temos.